Tá me ouvindo, Cuca? Perfeito, estamos no ar. Ok. Agora acho que resolvemos o problema inicial. Como diz um Agora, velho conhecido nosso, quem sabe faz ao vivo. quem Ô, sabe louco. faz ao vivo. Se não sabe, a gente vai mudando. Então é o seguinte, Cuca, eu vou, talvez eu tenha que retomar o programa, porque na verdade, eu fiz uma editorial que não saiu então, porque eu não estava tendo retorno do meu áudio, né? Sim. Que era sobre a pandemia. Então, vou começar e depois a gente retoma tudo de novo. Está começando tudo de novo. Tá? Faz de Eu, conta como está começando tudo de novo. faz de conta que está começando tudo de novo. É assim mesmo. A pandemia está matando e dizimando famílias. Não esperávamos essa situação para este ano. Mais de 100 mil vidas se foram em tão pouco tempo. Muita dor, muita agonia, muitas lembranças que ficaram de um tempo inusitado. Mas permanece uma certeza. A certeza que, além do vírus, uma coisa mais cruel está acontecendo, é a pandemia do medo e da ignorância, pela qual estamos sendo contaminados. A verdadeira pandemia é essa pandemia, a pandemia da ignorância e da mentira. A verdadeira pandemia é esta. Essa é muito cruel, porque se ela não mata, ela tortura lentamente. Essa que é a lição que nós devemos levar agora. Muito bem, Cuca. Tanto é que o primeiro foto que eu coloquei era da Isto É, sobre a tragédia das 100 mil mortes. Tá? E em cima dessa tragédia das 100 mil mortes, eu fiz uma pesquisa durante a semana na rede se as pessoas eram favoráveis ou não à volta às aulas. Tá? E a enquete deu que a maioria, 48 pessoas aqui entraram em contato, responderam não, não aceitam a volta às aulas, ou só depois da vacina, ou só depois de estarem todo mundo imunizado. Então, a certeza absoluta é que os pais estão com medo, muito medo, da volta às aulas, né? Da forma com que eles querem voltar às aulas. Então, é preciso ter muita tranquilidade, parcimônia, para a questão da retorno às aulas. Quando as vacinas estiverem aí, as pessoas estiverem imunizadas, ano letivo a gente recupera, vida a gente não recupera. Tá, Cuca? E aí, Cuca, seria imprescindível que você entrasse mesmo, porque nas manchetes que vou passar aqui, vai ter algumas fotos que a gente vai ter que comentar conjuntamente, né? Essa questão da Veja de São Paulo é sobre a má distribuição do verde de São Paulo, e fica aí a dica para quem for candidatos a prefeitos, de que a periferia precisa também de verde. Não é só o centro de São Paulo ou as melhores áreas de São Paulo com verde. Então, assim, é sobre a má distribuição do verde na cidade de São Paulo. A periferia não tem área verde. Se você vai para a região leste, por exemplo, é um absurdo que você quase não vê área verde. Então, essa que é uma manchete para a gente chamar a atenção, prestar atenção no verde na cidade de São Paulo. E aí chega uma manchete de uma situação em que nós já conversamos um pouco essa semana, né, Cuca? Que é sobre o Líbano, sobre a situação no Líbano, Beirute. Esse é o jornal francês, trazendo aí o retorno da fúria, a fúria da população depois das explosões que ocorreram na terça retrasada em Beirute. Né? Essa foto, as fotos, aliás, são fotos muito bacanas. Não sei se você já tinha conhecimento dessa foto, mas
A foto eu não tinha visto ainda, Então, mas fantástico. então assim, isso é muito importante porque ela fala dessa fúria que a população saiu às ruas, o governo está sem governo lá, né? Está sem governo, justamente por conta disso, depois das explosões. Então, uma capa extremamente importante com essa foto. Depois nós temos aqui o estado de São Paulo. Eu queria destacar novamente a questão do desafio da vacina, para você ver como que é importante. Nunca tantas pessoas se inscreveram para participar de um processo, né, ainda, né, de testes de vacina, como está acontecendo agora. Mais de 9 mil brasileiros se inscreveram para o desafio da vacina. Então, assim, há uma procura imensa, das pessoas procuram porque querem testar a vacina, porque todas querem que esse problema, que essa pandemia cesse o mais rápido possível. Tá? Temos também no jornal o Globo a questão dos dossiês antifascistas. Né? Não sei se você está sabendo disso, o governo, através da Polícia Federal, fez um dossiê das pessoas que se colocam nas redes sociais, ou dos servidores públicos, né, que se colocam nas redes sociais, contra a característica de ser antifascista. O governo elaborou um dossiê e há uma polêmica que o Ministério da Justiça quer que uma cópia desse dossiê, para saber do que se trata, quem são as pessoas, etc. Então, é uma polêmica muito grande, que envolveu até, segundo suposições, que esse dossiê já estaria na mão de americanos, enviado por deputado brasileiro para a mão de americanos. Uma coisa muito estranha, né? E que precisa ser, de fato, averiguado. Aliás, é estranho, mas a maior estranheza desse fato é que isso já aconteceu, em uma certa medida, muitos anos atrás, né? Você deve ter vivenciado um pouco disso, né? Uma coisa muito parecida aconteceu nos anos 70, né? Isso é muito estranho acontecer hoje. Exatamente. Eu quero até aproveitar, Cuca, destacar aqui embaixo, deixa eu ver se eu tá a foto, dessa após eleição, revolta e pedido de recontagem, que é uma situação que está acontecendo na Bielorrússia, em que um autocrata de lá, o senhor Alexandre Lukashenko, de 65 anos, foi reeleito pelo sexto mandato, pela sexta vez, 6 vezes já. Pela primeira vez ele teve candidatos, né, contra ele, a oposição, que foram até razoavelmente bem, mas as eleições a gente nunca sabe se são fraudadas ou não, nesses países em que há problemas de transparência, né? E ele se elegeu novamente, e inclusive me parece que as notícias mais recentes é de que a líder da oposição teve que sair do país já, tá? Correndo risco de morte, teve que sair do país. Então, lá também a situação não está nada legal. É uma situação. Inclusive, parece que houve perseguição durante o processo eleitoral lá, já houve perseguição de oponentes políticos dele, então já tem indícios, sim, de que alguma coisa não é normal, até porque o que a eleição aponta como resultado de 80% de votos para ele não se revela na manifestação popular que está acontecendo agora. Né? Não é possível que 80% votou no cara e agora ter essa revolta toda. Exatamente. E indo para mais nosso giro aqui, eu queria destacar esta da Folha de São Paulo, que é sobre, vou destacar aqui embaixo, tá, sobre o incêndio no Pantanal. Olha aí que foto, infelizmente, foto de fogo, da foto bonita, né, Cuca? Nossa, é É? chocante. Chocante. Chocante, né? Olha só, incêndio no Pantanal ameaça um dos maiores hotéis da região. Eu quero, Inclusive, a eu quero, reserva pode falar. a reserva do Sesc Pantanal é uma das maiores reservas lá do Pantanal.
e foi afetada já, boa parte já foi queimada, e é uma coisa que esse ano está se revelando mais trágico que em anos passados, né? O clima está muito seco, e provavelmente isso não acontece à toa, né? Porque intervenções têm sido feitas em toda a Amazônia acabam afetando muito o clima. E tem como resultado isso aí. Exatamente. Eu quero até que grave bem essa questão do incêndio, porque nós teremos uma outra situação sobre isso, sobre queimadas ainda mais para frente. E essa outra do estado de São Paulo, né, com destaque para a crise da justiça em São Paulo, mas, opa, deixa eu voltar aqui, eu quero destacar aqui. Por quê? Por conta disso aqui, ó. É mentira que haja fogo na Amazônia, afirma Bolsonaro. Tá? E, continuando ainda, aí o Globo publica essa matéria com essa foto aqui. Amazônia desmatada. Contradições na cúpula. E aí termina justamente. Isso aqui eu volto depois. Com essa manchete aqui da Folha de ontem sobre a Amazônia e com aquela frase: essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira, disse o presidente Jair Bolsonaro aos presidentes de países latino-americanos essa semana. Tá? Então, tudo isso que nós estamos vendo essas imagens são falsas, provavelmente porque é uma mentira que esteja pegando fogo na Amazônia, né? Certo? Uma coisa de comunista, que põe fogo no jardim e põe a posta a foto lá. É verdade. Mas Bom, eu acho que aquilo que você comentou no início, Gilberto, acho que é isso mesmo. Acho que a pandemia maior é da desinformação e da negação de fatos da ciência, né? uhum. Essa história da Rússia agora é uma coisa assim, assustadora de ver, porque todo trabalho científico tem que ser baseado em publicações, em pesquisas, em certificações e tudo mais, e que a Rússia eles efetivamente não exibiu nada, nenhum trabalho científico sobre isso. E está querendo passar Ali, agora abaixo, tem gente aceitando isso, né? nenhuma transparência, né? Nenhuma Ah, transparência, absolutamente é. nenhuma. E aí eu queria destacar essa manchete do New York Times, que é bem grande, em que mostra a escolhida pelo Biden para ser a vice-presidente, a candidata a vice-presidente. A senadora pelo estado da Califórnia, Kamala Harris, né? Negra, mulher, promotora, ela circula entre o centro e a esquerda do Partido Democrata, então, e que está aí, que teve um certo furor ontem, a maior notícia nos Estados Unidos ontem e hoje, sobre a escolha da vice do Biden, né, que é essa senadora. Depois de várias outras que pensavam em escolher, escolheu essa senadora que tem uma trajetória aí de, de ser como se diz na gíria, ser uma excelente candidata, né, ao posto. Eu vou ver até se eu consigo mostrar aqui uma, uma foto dela com o Biden, mas é interessante a gente. Vamos ver se eu consigo aí, Cuca, entrar com a foto dela, até para mostrar um pouquinho mais. Se eu não conseguir, tudo bem, mas fica aí o registro da candidata a vice no governo dos Estados Unidos, que nos interfere, né, Cuca? Com Interfere certeza. muito. Eu acho que o resultado dessas eleições vão ser significativos para a América Latina toda, né?
no mundo inteiro até, mas acho que porque o avanço da extrema-direita no mundo inteiro tem tido balões de ensaio, né, para testar algumas experiências extremistas, né, e eu acho que um país de importância dos Estados Unidos, acho que essa mudança agora, se acontecer uma mudança, vai ser significativa. Ô, Cuca, eu quero entrar agora nas frases da semana. E eu começo com essa frase, por falar em Amazônia, por falar em meio ambiente, eu começo com essa frase, que é a frase da Folha de São Paulo do dia 10. A crença em um progresso contínuo, em particular a obsessão de novos economistas e políticos com a ilusão de um crescimento ilimitado em um planeta finito, constitui o dilema fundamental que permeia nossos problemas globais. Isso é o Capra, que é um físico extremamente conhecido, famoso, autor do best-seller O Ponto de Mutação, numa entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, destacando o problema sério do crescimento ilimitado e dos nossos problemas, principalmente os problemas climáticos e ambientais. Uma segunda frase. Opa! É essa daí. Sou nordestina, mulher, de esquerda, solteira. Só faltava eu ser negra. Eu teria mais um motivo para lutar por alguma coisa contra o preconceito racial. E agora tenho mais um preconceito, a idade. Imagina quanto isso é forte. Frase da Luísa Erundina, deputada federal e que é candidata a vice-prefeita aqui, né, pré-candidata, né, na realidade, né, a vice-prefeita pelo PSOL, chapa Boulos Erundina, ela que já foi prefeita da cidade. Destacar pela questão aqui não só da questão do preconceito, que realmente sempre sofreu, mas por conta da idade, né? E eu digo isso porque é o seguinte, talvez na próxima eleição, a presidente, talvez, nós tenhamos essa questão colocada novamente com algumas candidaturas superiores a 70 anos que poderão ser candidatos, né? Então, aí eu quero ver, ela sofreu muito preconceito na eleição passada, já por ser, né, velha, né, nesse sentido, e eu queria ver como é que vai se comportar essas pessoas no próximo ano, quando tiverem que defender talvez um outro candidato aí que também já estará velho. E é estranho porque a gente vive uma sociedade que valoriza, assim, homenageia o fato de a gente ter uma longevidade maior, cada vez maior. Tem uns malucos aí que já afirmam que o homem que viverá mais de 200 anos já nasceu, já está entre nós. A gente comemora isso, mas no dia a dia, na sociedade mesmo, o idoso acaba sofrendo um preconceito enorme, né? Além das outras coisas que a gente está sujeito a uma série de preconceitos. Exato. Cuca, vou aqui para mais uma frasezinha da semana. Impeachment é uma coisa que devemos tomar muito cuidado. Não pode ser um instrumento para a solução. Aí o E, na verdade, é solução de crises. O editor aqui comeu o D, tá? Para a solução de crises. O Rodrigo Maia, né? Mostrando que, na realidade, o impeachment são coisas circunstanciais, se usa quando quer, né? Não apenas, né? Em 2016 não era exatamente esse pensamento, né? Engraçado. Exatamente, exatamente. E a última do dia é essa frase ainda da semana. Que beleza. 100 mil? Toca a vida. Né? Verdade. Toca a vida. E vamos chegar aos 200, viu? Vai ser tranquilo, toca a vida. E vamos tocando a vida. Inclusive, nós temos uma situação incrível aí, mas né, a maioria dos países teve uma curva que já atingiu um pico e depois, em seguida, teve um declínio e começa a descer a curva. Nós chegamos num patamar, a gente virou assim, não tem mais
não é uma montanha, né? A gente chegou numa planície. A gente está vendo uma planície, assim, indefinidamente, vai assim. Legal. Cuca, aproveitando você que nós estamos na fala, vamos para as imagens da semana. Você me selecionou 2 imagens das semanas aqui. Começarei com esta. Então, essa é uma foto lá da Rússia, né? Das manifestações, da Bielorrússia, na verdade, né? Das manifestações. E eu achei que essa foto ela traduz uma coisa muito interessante, embora tenha fotos até mais chocantes em termos de revelar o conflito em si. Mas essa foto em especial, ela mostra as pessoas como seres humanos, né? A gente tem um policial ali que estava para conter as manifestações e a gente tem uma pessoa ali que era uma manifestante, provavelmente, que está desacordada, caindo no chão, não se sabe se está vivo ou não, e uma certa apreensão do policial, né? E a gente revela ali como são os seres humanos, né? Como eles estão cada um no seu papel. O policial está ali no papel de repressão, mas ele está meio que pedindo ajuda, né, para a vítima que está ali. Isso revela como esse mundo é maluco, né? Estamos todos sofrendo, até comentei com o Giba mesmo ontem, né, com você, Giba, que, como dizia o poeta, todo mundo é parecido quando sente dor, né? E é uma coisa que está acontecendo agora, situações de conflito em meio a uma pandemia, no mundo todo, e situações como essa que a gente está vivenciando aí na Bielorrússia e que a gente vê agora também em virtude lá da explosão no Líbano, né? Exato. E E aí você me deu uma outra foto, que é esta daí. essa não mostra exatamente o conflito, né? Tem situações assim, tem fotos chocantes que mostram as pessoas em ação durante as manifestações e tudo. Mas essa aqui mostra um cenário de destruição e uma pichação, né, que diz que o meu governo fez isso. Então, é um reconhecimento, é uma impressão que a população local ali tem de que foi um desmando mesmo do governo, como de fato no dia que foi, essa destruição enorme e que pega o Líbano num momento que já era complicado economicamente, politicamente. A gente vê aí que esse premier que está, esse primeiro-ministro, né, que está sendo, se desligou agora semana, no dia 10, ele assumiu em janeiro. Eles têm uma rotatividade enorme e alguns deputados, inclusive, estão se articulando para renunciar em massa, um monte de gente, para forçar uma nova eleição. E eles têm um problema pior lá, que é mais complicado, tem umas regras na legislação lá, que o presidente tem que ser católico, e aí os membros do parlamento tem que ter uma figura lá que é xiita, outra sunita, então é obrigatório ter essa distribuição. Então, fazer uma coalizão, uma composição de forças no governo desse é uma coisa muito difícil. E essa explosão acabou expondo tudo isso com mais força para o mundo, né? E aí, tanto é que está aí o desejo de que isso seja dito para o mundo, que um manifestante desse lugar escreve essa frase em inglês, né? Então, acho que tem uma força isso, é como se fosse um grito, né? Porque o Líbano já vem sofrendo com a economia, com crise de abastecimento, vai sofrer mais ainda nesse momento agora. Legal, muito bom. Bom, são 2 fotos realmente que mostram uma situação interessante no Líbano, e eu quero aproveitar para colocar a hashtag da semana. Espera aí, a hashtag da semana. Tá dando, agora eu vou mostrar, hein, qual que é. Pam, pam, pam. A hashtag da semana é Temer, presidente do Líbano. Vá, Excelente. fique, seja É, presidente, que é seu sonho, mais uma vez, né? isso eu Então, já previa, porque eu tenho a impressão que ele gostou do golpe, acho que ele vai aplicar algum golpe e vai conseguir. Aliás, até onde eu sei, acho que ele é católico, inclusive, né? Então, como presidente, ele tem grande chance de ser aceito, porque vai até um golpe dentro da lei, né? exatamente. Então, e eu quero aproveitar e lançar aqui, vocês podem mandar sugestões de
sugestões de hashtag da semana, podem encaminhar aí o que vocês acharem interessante de hashtag da semana, podem mandar pelo WhatsApp, sugestão da próxima hashtag, tá? Ficamos com essa do Temer, presidente do Líbano. Legal, né? Vamos subir essa hashtag. Vamos subir. É o presidente do Líbano, que seja feliz. Olha ele aí. Inclusive ele pode até levar o Bolsonaro como vice dele lá. Né? Aí faço campanha. Momentos antes de ir para embarcar no avião e seguir para o Líbano. Certo? Muito bem. Foto bonita, né? Da Agência Nacional. Foto bonita. É a foto de campanha, inclusive. Eu acho que eu vou subir essa hashtag aí e vou fazer campanha. É, né? Muito bom. É interessante. Bom, já estamos aqui já próximos, já temos o Homero que tá chegando, e a Yasmin já está se posicionando, então hoje nós vamos ter ainda um giro de futebol e vamos ter com o Homero um papo sobre cultura pop. O Homero está na escuta, Homero? Opa, tô aqui sim, Giba. Tô aqui na escuta. Só bota seu videozinho aí pra gente... Opa, vamos aqui, cara. Aí está. Bom dia para todos. Então vamos lá. Cuca, esse é o Homero. Cuca, tudo bom? Bom dia, Homero. Eu já vou colocar aqui a Yasmin para ela não ficar tão tristinha e entrar também junto. Né? A Yasmin. Apresento para vocês a Yasmin. Nossa comentarista de futebol. Tá? Futebol é coisa para mulher, viu? Isso mesmo. Certamente. Mero, vamos começar com você. Futebol, videogame, história em quadrinhos, tudo é para mulher também. Não tem essa. Exatamente. Aqui é correto, pessoal. Política também é para mulher, né? Para mulher também. Política também para mulher, tudo, todas as coisas são para mulheres, elas podem tudo. Mero, olha aí, depois dessa entradinha a gente começa a conversar. É isso aí. Mero, o que você trouxe aí para a gente hoje, que você vai falar nessa primeira participação aí? Eu vou falar aqui um pouquinho de um clássico dos quadrinhos japoneses, que é o nosso Lobo Solitário. Né? Você colocou aí na vinheta a continuação da história, publicada pela Panini. A primeira parte também da história foi publicada pela Panini. Vocês encontram lá no site deles, é bem legal. Quem quiser conhecer um pouco de mangá, esse é um mangá clássico, é uma excelente porta de entrada. A garotada aí, o pessoal mais novo, né, não tem idade, na verdade, né, para curtir essas coisas. E é uma história que se passa durante o período Edo do Japão. O Itogami, que era o executor do Shogun, ele sofre uma trama política, né, e é acusado de crimes e acaba virando um Ronin. E ele percorre o Japão medieval, lá do período Edo, com seu filho Daigoro. Né, eles decidem trilhar o meio fumador lá, que eles falam, né, que é a trilha da morte, juntando dinheiro para poder se vingar dos seus algozes. Tá? Então, quem quiser ler um quadrinho clássico, esse é fantástico. O Lobo Solitário, que foi publicado nos anos 70 no Japão, depois teve a edição americana, e aqui no Brasil foi publicado nos anos 90, e depois a Panini no começo dos anos 2000, e agora publicando de novo tanto o Lobo Solitário quanto o Lobo Solitário 2, que é a continuação da história. Né? O autor, o Kazuo Koike e o Gozeki Kojima, né?
O Gozai Kojima, ele faleceu, então o Kazuo Koike e o Hideki Mori que são os responsáveis pela continuação. O Hideki Mori é um excelente desenhista e emula muito bem os desenhos da fase dos anos 70, né? E é fantástico. Essa é uma obra que teve algumas adaptações para o cinema e para a televisão japonesa. Eu acho que chegou a ser. Passou aqui no Brasil daquele jeito maluco, né? Que costumam fazer aqui, inclusive no SBT, se eu não me engano, com outro nome e com cenas picotadas, enfim, um pecado, né? Eu sinto muito que é uma obra que não tem uma adaptação em live action, né, em cinema, em série, nos dias de hoje. Seria fantástico, né, você ter uma série dessas numa Netflix, numa Amazon Prime, numa Apple, nesses streamings que estão proliferando, né? É uma história clássica de vingança e política, então ela também poderia ser adaptada para o Ocidente, se fosse o caso, num belo western, ou mesmo num filme medieval, talvez, mas eu preferiria que fosse mantida no tradicional japonês mesmo, né, com as tradições japonesas e assim por diante. Tá? As edições elas têm um glossário com termos, né, termos importantes, explicando, por exemplo, budismo e shintoísmo, dialeto de Satsuma, que é uma região lá do Japão, né, revolta de Shimbai e Yamasuka. Então, um pequeno glossário com termos importantes que permeiam a obra. É muito legal vocês conhecerem. Tá bom? O Lobo Solitário e o Novo Lobo Solitário, a continuação. Legal, legal. Acho que o novo. Eu não sei se eu selecionei a foto aqui, eu acho que não. Acho que não. A foto do novo. Esse é o do tradicional, né? O Lobo Solitário mesmo. Tá? E tem uma outra anterior, que essa também é tradicional. Ele e o Itogami, o filho. Acho que é a primeira que você colocou. Aí, né? Anterior. Volta mais uma. Isso. Essa é a continuação. Tá? Eu não vou dar spoiler. Vocês leiam e se divirtam. Ou divirtam-se aí com essa coisa gostosa, uma leitura forte, emocionante, uma ótima trama. Legal, Mero. Você vai continuar aí com a gente, sempre preparando alguma coisa nesse universo aí. Nós temos, para quem se der, nós fizemos uma entrevista muito gostosa, né, sobre o Star Wars, né? Mas temos muita coisa aí para conversar, falar sobre os animes, né, os japoneses. Aqui atrás tem, aqui, ó, tem Alita, tem Terra X, Universo X, tem mais quadrinhos, tem cultura pop para chuchu para a gente falar. E que você traga aí e continue participando aqui hoje ainda com a gente pode ver a sua opinião. Vamos aí trabalhar em conjunto. Tá chegando também a minha querida Rosa, vou colocar aqui, Rosa Martins, a presença hoje especial aí. Vamos para o futebol, Yasmin? Opa, vamos! O que você tem de novidade para a gente hoje, Yasmin? Vamos começar com a UEFA Champions League? Vamos lá! Ontem aconteceu a primeira partida, valendo vaga para a semifinal da UEFA Champions League, e foi entre PSG e Atalanta. Na noite do dia, a gente já estava vendo nas redes sociais várias pessoas movimentando por causa do Neymar, que ele é jogador do PSG. Então a gente via pessoas falando sobre o Moicano do Neymar, a Juliette do Neymar e a caixinha de som. Por um tweet que ele fez em 2011 ainda, quando ele jogava pelo Santos. E tem gente que fala que o Moicano dele dá sorte. Então ele tinha que entrar com o Moicano para conseguir classificar o PSG para as semifinais da Champions League. E foi isso que ele fez. Ele entrou causando com o moicano dele, uma caixinha de som naquele funk brasileiro,
e com a Juliette no cabelo. Essa partida aconteceu em Portugal por causa da Covid, então todos os jogos da Champions foram transferidos para Portugal. Começou todo o jogo imaginando que o PSG teria uma dificuldade, porque o Atalanta é uma equipe muito boa, está em terceiro lugar na Série A, que é o campeonato que ele disputa, e vem 2 anos seguidos com o melhor ataque da competição. Então daria bastante trabalho para o PSG. Tanto que ele abriu o placar e marcou um gol, e a partida estava indo para o final já, e todo mundo achava que o PSG não passaria, porque já estávamos no final do segundo tempo, e nada do PSG alimentar a partida. Tanto que o Neymar teve grande chance de fazer o gol, e Kai acabou perdendo uma bola na cara do gol. O Neymar também perdeu 4 chances, o que não é coisa que se faça num mata-mata da Champions League, né? Mas, como estava aos 45 minutos do segundo tempo, o Neymar dá um passe para o Marquinhos que empata o jogo. E ali parecia que tudo estava muito bem, o jogo ia para a prorrogação. Ainda tinha chance para a equipe do PSG ser classificada. Quando o adulto Ney faz um passe para o Mbappé, que acabou entrando um pouquinho depois, ele não foi titular na partida. E acaba que o Choupo-Moting faz o gol de virada e acaba classificando o PSG para a semifinal da Champions League. Agora a gente vai ver hoje à tarde vai ter o jogo entre RB Leipzig e Atlético de Madrid, e o vencedor dessa partida vai enfrentar o PSG na semifinal. Eu assisti esse jogo, é difícil assistir jogo assim durante a semana, mas ontem eu consegui assistir esse jogo, e digo uma coisa, realmente foi sensacional. Eu também achava, eu estou colocando já aí na tabela, Yasmin, os jogos da quarta final, tá? Uma tabelinha aí, com o resultado já do Atalanta e PSG, e os jogos de hoje, amanhã e depois de amanhã, né? Tá, aí se você quiser fazer algum comentário, você faz. Só terminar aqui a minha intervenção, eu também estava achando que já era para o PSG, até brinquei no Twitter, falando assim, o Neymar devia estar no Santos, que pelo menos no Santos ele ia ter ou o Soteldo ou o Marinho para ajudar nas laterais e dar mais combatividade, porque ele estava sozinho naquele time, é impressionante. Eu tenho muitas críticas ao homem Neymar, mas eu estou falando aqui do jogador Neymar, né? O jogador Neymar, realmente, ontem só foi Neymar. Ontem mostrou que realmente ele é um cara diferenciado no futebol, né? E os 2 gols, né? Foram lances que passaram por ele, né, no finalzinho, quer dizer, ele teve todo o trabalho, quer dizer, merecimento também por isso. Então, assim, realmente, independente do que ele é fora do futebol, do que não vamos entrar nessa questão, no futebol, realmente ele é um cara extremamente diferenciado. Assim como, não vou comparar com o Pelé, lógico, né, porque é incomparável, mas o Neymar realmente ontem mostrou que ele, nesse nível, se ele continuar nesse nível, realmente será o melhor jogador da temporada, né? Se ele continuar nesse nível. Tá? Ele até foi eleito o homem da partida ontem. Exatamente. Você quer fazer algum comentário sobre essa tabela aí? Hoje nós temos, então, na verdade... deixa com você que é comentarista, né? Então, hoje a gente vai ter RB Leipzig e Atlético de Madrid. Esse jogo, a gente já sabe que vai ser um pouco difícil, porque a gente não tem como definir um favorito, até porque os times o estilo de jogo do Atlético de Madrid, ele é bem truncado. A gente sabe como é que ele atua na UEFA Champions League, então a gente sabe também que o RB, ele vem pra cima, porque tem um ataque muito bom, mas assistir para ver o que vai acontecer, entendeu? Independente de quem passar, vai ser uma grande semifinal, porque o PSG tem um time bom no papel, mas a gente pôde assistir ontem, como você mesmo disse, só tinha Neymar em campo, e uma coisa que eu acho que não pode acontecer mais é você deixar o Mbappé no começo do jogo no banco. Tudo bem que ele não aguentaria os 90 minutos, mas a dupla Mbappé e Neymar é uma dupla que não se desfaz.
A gente viu que o Icardi não conseguia conversar com o Neymar ali, ele subia e subia sozinho, e se você tem um trio de ataque, você não tem só um no ataque, você tem três, então os três têm que conversar, né? Então, eu acho que, independente de quem passar o Atlético de Madrid e a RB Leipzig, a gente vai uma grande final. E, Yasmin, e o Campeonato Brasileiro? Como é Campeonato que anda? Brasileiro. Então, tá uma bagunça, né? Porque não era nem para ter voltado, ainda mais com um país ainda que a gente não conseguiu nem diminuir os casos do coronavírus, e isso está sendo muito refletido no Campeonato Brasileiro. Na primeira partida, da primeira rodada seria entre Goiás e São Paulo. Essa partida acabou sendo adiada porque o Goiás acabou tendo mais de 10 casos positivos de coronavírus no clube. O jogo seria no domingo às 4 horas, quando foi no domingo de manhã, o Goiás recebeu os resultados dos testes e descobriu que mais de 10 jogadores estavam infectados. E desses 10 jogadores, 8 iriam entrar contra o São Paulo. Então começou aquela correria para pedir para adiar o jogo, e a CBF não respondia, então, em contrapartida, eles procuravam novas peças para colocarem em campo. Então foi literalmente um catado. Eles iam atrás de jogadores que nem estavam selecionados, que nem foram relacionados, na verdade. Tanto que um dos goleiros que entrou, ele estava em casa, aproveitando o Dia dos Pais com a esposa e os filhos, e acabou tendo que ir pro jogo. E o São Paulo já estava lá, né? Porque viajou, estava no hotel, então ele foi para campo, fez a pré-eleição, tudo certinho, e ficou esperando, junto com os jogadores do Goiás. Acabou com os jogadores do Goiás, os catados, né, dizemos assim, eles não entraram em campo, só entrou os jogadores do São Paulo. E ali em campo a gente ficou esperando para ver o que ia acontecer, se o jogo ia ser adiado ou não, se ia acontecer ou não. Até porque esses jogadores do Goiás que foram por último minuto selecionados, eles não fizeram teste de coronavírus. Então seria outro risco, porque você vai descobrir um santo para cobrir outro. Foi basicamente isso que aconteceu. Acabou que ficou uma bagunça e já tinha dado tempo de começar o jogo. E a partida, enfim, foi adiada até agora sem data para acontecer esse jogo, e muitas pessoas criticaram os jogadores do Goiás, criticaram os jogadores do São Paulo por entrar em campo, e ficou uma opinião bem dividida nas redes sociais. Acontece que o São Paulo cumpriu o protocolo, ele foi até o estádio, ele já estava lá, na verdade, assim como o Goiás também cumpriu o protocolo, eles foram fazer o teste na quinta-feira. Acabou que o laboratório que eles foram fazer o teste teve algum problema e tiveram que refazer esses testes e tiveram um atraso na entrega dos resultados e só foram receber no domingo e não imaginavam que tantos jogadores poderiam testar positivo. Então, na verdade, eu culparia toda essa confusão à CBF, porque não era hora de voltar ao Campeonato Brasileiro, todo mundo sabia que isso poderia acontecer e foi só a primeira rodada. Então, se na primeira rodada tivemos um problema tão grande quanto esse, imagina no decorrer do campeonato, né? E por falar em Covid, ontem, deixa eu ver se eu coloco aqui, os jogadores do Flamengo ficaram com medo dos jogadores do Atlético Goianiense de se contaminar? Então, a gente sabe que 4 jogadores do Atlético Goianiense testaram positivo para Covid. Acabou que ontem mesmo eles conseguiram um recurso para jogar contra o Flamengo, esses 4 jogadores, e o clube, o Atlético Goianiense, disse que eles já estavam na reta final de contaminação e que eles já tinham cumprido com todo o protocolo de quarentena, então não tinha por que ter medo de ser contaminado, porque eles não tinham mais como contaminar os jogadores que estariam por perto deles, né? Então, o que é uma coisa muito errada, porque eles ainda estavam com corona, mas, como disse o clube e os médicos da CBF, eles não poderiam contaminar outras pessoas. Enfim, o Flamengo disse que ia seguir as recomendações da CBF e entrou em campo. E foi o que aconteceu. Fala aí o resultado, que nem todo mundo sabe. Esse jogo acabou 3-0 fora o baile, porque o Atlético Goianiense dominou o jogo inteiro. O atual campeão da América não viu a cor da bola.
E acredito que até agora os jogadores do Flamengo devem estar muito estressados, porque notou-se que durante a partida do segundo tempo, os jogadores estavam totalmente estressados. Tanto que no finalzinho do jogo, o goleiro do Flamengo, o Diego Alves, ele foi expulso porque ele agrediu o atacante do Atlético Goianiense. Tem um vídeo, inclusive, não sei se vai poder estar passando aqui, mas foi uma agressão totalmente infantil. Acho que eles já desaprenderam como é que é perder 2 jogos seguidos. E o Mancini, que é o técnico do Atlético Goianiense, falou que eles não venceram qualquer time, venceram o atual campeão da América. E não foi desmérito do Flamengo, foi mérito do Atlético Goianiense, porque ele, na opinião do Mancini, o Flamengo jogou bem, mas o Atlético foi superior. Tanto que tivemos 3 gols nessa partida, e um foi anulado, inclusive. Era para ter sido 4-0. Só lembrando que depois eu vou mostrar rapidinho, a gente entrando aqui na parte final sua, depois eu vou ver se eu consigo mostrar a tabela. O Atlético tá bem, né? Tá bem. Tá bem? Tá bem. E o Flamengo é o lanterna do campeonato. Exatamente, já 2 jogos, 2 derrotas. Opa! 2 derrotas. Eu quero que você comente esse daqui. Se dá. Atlético Mineiro e Corinthians? Exatamente. Então, o Corinthians ele vem como vice-campeão do Campeonato Paulista. Já tem essa derrota triste, porque eles iriam conquistar o tetracampeonato, 4 anos seguidos, sendo campeões estaduais, e acabaram perdendo para o seu maior rival, que é o Palmeiras. O time tinha que entrar em campo hoje para vencer, porque a torcida precisava de uma vitória para pelo menos começar o campeonato bem, né? E bom, pelo menos no primeiro tempo, foi isso que a torcida viu. O time que não tinha chances, não tinha expectativas, porque o time do São Paulo, que é o Atlético Mineiro, tá vindo muito bem, ótimas contratações, jogadores de nome, e eles venceram o Flamengo, inclusive, na primeira rodada do Brasileirão. Foi para eles que o Flamengo perdeu. E eles começaram a partida ontem perdendo para o Corinthians. O Corinthians conseguiu abrir um placar de 2-0 com o gol do Jô, que é o ídolo do Alvinegro. E foram para o intervalo já dando a partida como vencida. O que é errado, nunca deve comemorar um jogo antes dele acabar. Os próprios corintianos dizem, a partida só acaba quando termina. E não sei o que o Sampaoli fez, mas os jogadores voltaram do intervalo com uma raça de jogo, conseguiram empatar a partida e virar. Acabou o Atlético Mineiro 3-2 para o Corinthians. Exato. Há uma característica, né, do São Paulo, que treinou o meu time, né, é justamente isso, saber como lidar com o elenco no período, né, no intervalo, né? Sim, eu tinha separado mais uma outra foto. Essa daqui. Essa. Isso, esse Palmeiras foi o jogo. Isso, exatamente. Esse jogo aconteceu lá no Maracanã. O Palmeiras, atual campeão estadual, e o Fluminense, vice-campeão estadual. Ele acabou perdendo para o Flamengo, mas ele ganhou o segundo turno, inclusive, do Campeonato Carioca. Esse jogo foi o que passou aqui na Globo São Paulo e lá na Globo do Rio de Janeiro. Foi o jogo que era para finalizar o dia mesmo, porque foi muito sonolento, um jogo sem muitas expectativas. Tivemos um gol para cada lado, que terminou em 1 essa partida, e não foi muito do que se esperava do atual campeão e do atual vice-campeão. Esperamos que os próximos jogos sejam melhores, inclusive. Não tivemos a atuação do Patrick de Paula, que foi o menino que fez o gol do título do Palmeiras. Mas a gente pode ver uma boa partida de alguns jogadores em especial, como o Iago Felipe, do Fluminense, que tem um bom giro, inclusive. Eu acho que ele tem um bom giro para fazer quando ele sobe para o ataque, inclusive. E agora a gente vai passar para a próxima rodada, né? Ver como é que vai ser o decorrer do campeonato dos 2 times. Hoje a gente ainda vai ter mais 3 jogos para finalizar a segunda rodada, que vai ser entre São Paulo e Fortaleza. Vai ser o reencontro do Ceni com o Morumbi, porque desde que ele saiu do São Paulo, ele não voltou mais no Morumbi. Ano passado ele enfrentou o São Paulo, mas foi no Pacaembu. E esse jogo vai ser hoje às 7h15. E mais tarde teremos Internacional e Santos, às 7h30 da noite. E por último, para fechar a rodada, Vasco e Sport, às 8 horas. Yasmin,
Eu estou colocando aí a tabela então, do campeonato, né? Que está aí os dois Atléticos, na realidade, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro em primeiro, o Atlético Goianiense já está chegando lá também, parece que está sendo um início atleticano a coisa, né? Tá bem atlético, né, nessa tabela. Atléticos aí chegando na ponta, chegando em cima, né? O Grêmio, exatamente. O Bahia ontem teve a sorte de ganhar, mas não jogou. Bahia, então, exatamente, o Bahia. Pode falar. Não jogou bem, né? Não jogou bem. Essa que é a verdade, né? Bahia temos uma grande atuação do goleiro do Bahia, o Douglas, que ele teve uma atuação impecável, e o Bahia venceu essa partida contra o Coritiba, né, o Coxa, por 1-0. E aí, lá na rabeira, alguns times que não jogaram, óbvio, né? Como São Paulo, mas tem lá o Flamengo, Fortaleza, Curitiba, a luzinha está meio acesa para o Curitiba, que já são 2 derrotas, né, Yasmin? Isso, 2 derrotas. Vale lembrar que o São Paulo, o Goiás, o Vasco são times que têm um jogo a menos, porque eles não jogaram na primeira rodada. Basicamente, tivemos 8 times que não jogaram a primeira rodada, por questões de Covid e também por adiar o jogo por causa das finais dos estaduais. Legal, Yasmin. Hoje eu até tinha selecionado, na verdade, os gols do Champions, mas hoje é dia 13, né, Cuca? Por isso que começou dando problema no começo aqui, eu não sabia que estava sem áudio, falei quase 10 minutos sem áudio, sem saber que eu estava com áudio, mas é assim mesmo. Ainda bem que depois a gente pode editar para deixar no YouTube o vídeo lá bonitinho editado, sem o problema inicial que eu tive hoje, né? E eu não consegui, mas na próxima eu vou ver se eu seleciono alguns gols, você me dá um toque, né? Os gols eu seleciono para passar. Eu estava com os gols do PSG aqui na ponta, mas tive um problema de baixar aqui no programa, tá? Não, problemas. Mas é legal. Então, assim, só uma coisa, o Campeonato Brasileiro Feminino, você que é futebol para mulher, mesmo que também é para outras coisas, né, Mero, né, Cuca, Rosinha, que está chegando aqui, né? O Campeonato Brasileiro Feminino, como é que está? Está parado? Então, ele começa no dia 26 de agosto, já temos data para ele voltar. Os clubes já estão voltando para treinar. Acho que o último clube que voltou a treino foi o Grêmio. Até temos uma jogadora do Grêmio que está grávida, ela foi afastada. E é isso que está acontecendo. As jogadoras estão treinando. Tivemos muitos casos tristes, porque as jogadoras acabaram saindo por causa da Covid, não recebiam e abandonaram o time. Essa volta para o campeonato vai ser muito boa para alguns times, inclusive para o Palmeiras, que estava montando uma seleção. Eles perderam a Bia Zanerato, porque ela teve que voltar para o país que ela estava jogando, porque ela veio para cá de empréstimo. Mas como acabou o tempo, ela voltou, e agora a gente tem mais contratações no Palmeiras, que eu posso estar trazendo na próxima quinta-feira, para falar um pouquinho mais sobre como é que está vindo os times para a volta do Campeonato Brasileiro. Legal. Obrigado, Yasmin. Você que quer acompanhar a página da Yasmin, é lá no Instagram, né? Futebol é para mulher. Procurem lá. Muito legal. Sempre que eu quero me informar sobre o futebol feminino, principalmente, eu entro lá, porque lá é o canal para vocês descobrirem tudo que está acontecendo no futebol feminino. A página Futebol é para mulher. E vamos acertar aqui a Yasmin direitinho. Obrigado, Yasmin, hoje por entrar ao vivo. A Yasmin tem um problema nesse horário, né, com aulas, etc. Mas obrigado por ter entrado. Quinta-feira que vem, vamos ver se a gente consegue passar uns gols aqui, a gente comentar alguns gols da semana. Certo. Tá legal? Pode continuar aí. Legal? Tá? Muito obrigado. Cuca, eu cometi um coisa que eu fiz vinhetinha aqui para todo mundo, só não fiz para a Rosa porque é específico, mas eu fiz, né? Depois a gente vai, mas eu fiz vinhetinha para você, e não entrei com a vinhetinha do Cuca para comentar futebol da semana. Então vou pôr, Cuca, só para você ver que existe, tá? Olha.
Viu só? Me sinto honrado. Me sinto honrado. Legal. Vamos lá. Agora é o seguinte, para fazer essa parte final aqui, hoje, eu não sei de religião de vocês, nada, mas nós vamos falar de uma pessoa que morreu essa semana, que é o Dom Pedro Casal Daglia, né? E eu trago com vocês a Rosinha Martins, que o Homero conhece, o Cuca não conhece. Acho que não. Prazer. Né? Prazer. A Rosa, se eu errar, Rosa, você me corta. Ela é da Congregação das Irmãs Missionárias São Carlos Escalabrianas. Né? Escalabrinianas. E a Rosa, primeiro, a Rosa eu estou querendo entrevistar, viu, Homero, há um bom tempo, para falar da dissertação nota 10, nota 1000 dela, que é sobre os refugiados, o Cuca, principalmente os refugiados africanos, né, que foram, não só, né, mas os refugiados que foram para a Itália, né, que foram recebidos na Itália. Ela fez uma dissertação maravilhosa aí sobre esse assunto, mas a gente ainda vai conversar sobre isso, né, Rosa? E aquele outro papo também lá, que a gente conversa sobre o Padre X, a gente depois conversa também, mais para frente. Mas hoje, o específico, Rosa, trouxe aqui, porque essa semana morreu, eu até citei aqui no café da manhã de domingo, morreu o padre, na verdade, bispo, né? Dom Pedro. E eu gostaria aqui, você esteve, Rosinha, está aí, que você me falasse um pouquinho dessa história que você teve com o Pedro, né? Vamos falar assim. Vamos lá. Então, oi para vocês, Cuca, Homero, que bom ver vocês. Gilberto, muito obrigada por essa oportunidade. Eu estou aqui muito emocionada, né? Meu coração está batendo assim muito forte. Eu pensava comigo, meu Deus, que responsabilidade falar desta pessoa, desse modo de ser, né? Para mim, Pedro é um modo de ser, né? E é um modo de ser que subverte, é um modo de ver que desestrutura, que balança estruturas de poder, de religião e de sociedade, né? Eu acho que Pedro, para mim, é um conceito e é um modo de ser muito forte. É uma emoção poder falar um pouquinho aqui no seu programa, Gilberto, e te agradeço muito. Para mim é um prazer e uma responsabilidade muito grande falar sobre Pedro, né? E assim Pedro gostava de ser chamado, né? Ele contava que lá em São Félix do Araguaia ele conta isso numa reportagem para os jornalistas com muita assim, simplicidade, né, e simpatia, que lá em São Félix do Araguaia tinha um vizinho, um garotinho, uma criança vizinha dele que chamava ele de Pedrinho, e ele dizia assim, acho que é por causa do meu tamanho, né, que me chamavam assim de Pedrinho, mas ele sempre teve essa preferência, nunca quis títulos, né, porque ele disse que gostava de ficar à altura do povo, né? Ele queria ser chamado Pedro, porque isso o deixava sempre na altura do povo. Então, é muito legal, né, poder ter conhecido a pessoa de Pedro Casaldáliga. Essa foto, Gilberto, é de uma viagem que eu fiz no 2014. Eu dei a louca, porque assim, desde criança, desde adolescente, eu vi falar em Pedro Casaldáliga. Quando ele chegou no Brasil, eu estava nascendo, né? Lá no 1968, acabei contando a minha idade, né? Lá no 1968, ele estava recém-chegado, aí chegando no Brasil. Pedro é jornalista, vale lembrar isso, né? Pedro se formou em jornalismo e desde a minha adolescência eu tinha muita simpatia, né? Porque assim, como cristã e que queria dar a minha vida de uma forma muito especial, né? Escolhendo a vida religiosa consagrada, Pedro era tipo assim uma iluminação para mim, sabe? Era uma inspiração para mim. Tipo, quando eu crescer, eu quero ser como esse religioso aí,
como esse consagrado, como esse missionário, né? E, assim, sempre tive Dom Pedro em mente pelos feitos dele, pelas lutas dele. E convidei um amigo que dirigia, trabalhava comigo lá em Brasília, e nós fomos 20 horas de viagem, 20 horas de viagem para chegar na casa do Pedro, né? E era uma emoção muito grande. Cortamos a parte de Mato Grosso para chegar a São Félix, e nessa foto que a gente tem aí, é na capela da casa do Pedro, que fica na frente da cozinha, tem um quintal, assim, bem meio à natureza. Foi um co-irmão de congregação que fez essa capela, que desenhou essa capela, ela só tem meia parede, e é ali que o Pedro rezava todos os dias, um homem de muita oração. Esse foi logo após a nossa oração da manhã, que a gente ficou ali conversando, batendo papo, ele ainda falava, ouvia muito bem, né? Falava baixinho, porque o Parkinson atingiu um pouco essa possibilidade da fala, e foram dias assim maravilhosos estar ao lado de Pedro Casaldáliga, né? Uma experiência assim que eu diria para vocês, já disse num escrito meu e repito, né? Sabe, é como assim você está perto de uma pessoa santa, sabe aquela pessoa, como é que poderíamos assim caracterizar, conceituar o santo, né? Aquela pessoa que você tem o prazer de estar perto dela, sabe? Que ela te transmite paz, que ela te transmite acolhida, que ela te transmite amor, né? Então, o Pedro é uma pessoa mais ou menos assim. E uma coisa que me chamou a atenção nesses dias que eu estava aí, né, que a foto mostra e revela, vi muitos jovens que passaram pela casa de Pedro, gente que veio dos Estados Unidos, gente que veio do interior de São Paulo. Então, assim, ele atraía muito a juventude, pelas escolhas que ele fez e pela luta dele, ele atraía muito a juventude. Então, muita gente fazia essa viagem tão longa para poder conhecer esse homem chamado Pedro Casaldáliga. Só lembrando que ele era da pastoral da terra, né? Foi da pastoral da terra, e foi muito perseguido pelos governos, né? Pelos governos, desde os governos militares, etc., pela sua atuação em defesa aos trabalhadores da terra, aos poceiros, aos indígenas, não só apenas aos indígenas, também ao povo que luta por terra, né? Então ele foi um grande defensor, além de um poeta maravilhoso, como você diz, um jornalista, um poeta maravilhoso, escrevia muito, um espanhol que escrevia muito bem e que tinha essa. Então, assim, quando eu trago aqui, eu que sou um cara né, da vida, né, vamos dizer assim, é pelo ser humano que foi o Pedro. Você, terminando, Rosinha, você fez um podcast lá para Escalabrinianas, né? Que é uma poesia, uma verdadeira poesia, muito bonita, né? Sobre Pedro. Foi o que me chamou muita atenção, a forma que você descreveu o encontro. Isso antes dele morrer, né? Você fez isso acho que uns 4, 5 dias antes dele morrer. Foi né? na semana que ele chegou em São Paulo para se tratar, né? Exatamente. Então, assim, que ele conseguisse se recuperar, mas não deu certo. Exatamente. Então, assim, que fique essa lembrança. Por isso eu fiz questão de colocá-la hoje aqui, mas você não vai fugir de mim ainda de uma entrevista mais específica, mais longa, né? Para a gente conversar sobre vários assuntos, porque o Mero conhece, o Cuca não conhece, mas a Rosinha é assessora de imprensa, né? Se formou, é mestre lá na Casper Libero junto com a gente, participa de um grupo em que eu e o Homero também participamos lá na Casper Libero, né, Homero? Então, e faz um belo trabalho de assessoria de imprensa nessa vamos dizer, comunidade, ou que ela participa, desculpe a voz, que ela participa. Então, Rosinha, você sempre está aqui o espaço aberto para você, sempre que você quiser trazer alguma novidade, falar alguma coisa. Eu, por exemplo, eu fiquei muito fascinado, então isso fica para uma outra oportunidade, que as irmãs da sua congregação foram para a ilha de Lesbos. Gente, ainda existe a ilha de Lesbos, né? Fazer um belo trabalho lá na ilha de Lesbos, né?
até a primeira ideia de te chamar era para falar sobre isso antes da questão do Pedro, né? Então, mas que está aqui. Se você quiser voltar na próxima semana, o espaço está aberto para você, mas não fuja daquela especial para a gente falar longamente sobre os menininhos que você se apaixonou lá na Itália, toda a vivência sua na Itália, toda aquela história muito bonita que tem para contar, tá? Ok, Gilberto, muito obrigada. E eu só queria finalizar, né, dizendo assim que é muito legal a gente ter o Pedro Cassaldáliga como um exemplo para nós, né, de luta pela justiça, de luta pela fraternidade, por uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Essa foi a luta do Pedro, né? E ele fica aí na sociedade, na igreja, como esse grande exemplo, como esse que vai nos impulsionar, a nos encorajar a lutar pela justiça, pela igualdade, pela fraternidade, por que não dizer pela saúde do nosso povo brasileiro nesses tempos que são muito, muito difíceis para nós, né? E te agradeço imensamente, Gilberto. Muito obrigada por essa oportunidade. Terei um prazer, sim, de retornar aqui em outros momentos e eu gostaria de finalizar com uma fala do Pedro. Ele, como jornalista, dizia que ele achava que a imprensa deveria estar a serviço da verdade, né? Então, assim, que o seu trabalho também de comunicador, né, possa sempre continuar sendo, dando essa oportunidade para a gente falar e lutar e buscar a verdade naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos, né? Em todos os sentidos e em todas as formas de conteúdo que vem aqui no seu programa, né? Então, assim, muito obrigada, né? Você seja impulsionado assim por esse ânimo que Pedro traz para a gente também como jornalistas e comunicadores, né? Muito obrigado, Rosa. É isso mesmo. Esse é o motivo que nós estamos aqui, né? Esse é o motivo. Aliás, fechando por falar em verdade, na semana passada eu falei do CPI da Enel, da Companhia Energética aqui de Luz, né? Eu falei sobre isso. E, pasmem, foi feito um acordo entre a Enel e o Procon, que ajuda o consumidor, né? Você, Homero, poderá pagar a sua conta que era de 100 e veio de 200, 250, você poderá pagar em 12 vezes essa conta. Esse foi o acordo que foi feito, né? Belo acordo, né? Entre a Enel e o Procon. Você recebe um gasto que você sabe que não foi seu, que é fora do limite seu, né? Que era 100, você veio 200, mas tudo bem, você pode pagar esses 200 depois em 12 vezes, ir lá e negociar e pagar em 12 vezes. É um acordo maravilhoso, né? Um acordo maravilhoso. Foi esse o acordo que o Procon fez com a Enel essa semana. Tá? Fica aqui Continuo escravo o tempo todo, né? Quer dizer, fico ali presa nas garras desse pessoal. Né? Exatamente. É como se eu tivesse um contrato com você de 100 todo mês. Aí no mês seguinte, por uma falha, eu te cobro 200. A prestação do serviço é o mesmo, né, Cuca? A prestação é o mesmo. E aí você é obrigado a me pagar 200. Do nada. Mas então, é uma repetição do que acontece em muitas situações, que a gente tem agências nacionais que regulam o serviço de interesse público, como telefonia, telecomunicações, energia e tudo mais, e assim como acontece às vezes com o Procon, é que às vezes que esses órgãos deveriam estar em defesa do consumidor, em defesa do mercado equilibrado, muitas vezes acabam ficando à mercê do interesse econômico dessas empresas, né? E o consumidor acaba perdendo mesmo. Então, esse acordo é uma coisa histórica, né? Uma coisa para a gente reconhecer. É interessante lembrar que, por exemplo, no caso da telefonia, a Anatel, que deveria nos defender, ela era favorável, num certo momento, a impor limites à banda larga que chega na sua casa.
Então, assim, mas hoje nos Estados Unidos é assim. Bom, isso é problema dos Estados Unidos, não é problema nosso. Nossa banda larga é nossa. A gente não tem que necessariamente seguir o que os outros seguem. Por que isso? Né? E aí, eles que deveriam nos defender eram favoráveis às operadoras, alegando que, mas vai ampliar a oferta. É uma grande falácia. Na verdade, é deixar mais caro o serviço, aumentar a lucratividade e dane-se o consumidor. Né? É lamentável. É lamentável. Bom, gente, eu agradeço imensamente a participação de vocês, apenas lembrando que na próxima semana teremos essa figura aí, ó, no café da manhã, domingo dia 16, o Zé Gustavo, músico, escritor, revisor, uma figuraça, uma pessoa sensacional, tá? Que vai falar sobre os seus livros, sobre a sua música, sobre o seu processo de composição. Então, vai ser um papo muito gostoso no café da manhã desse domingo, às 10h30, com o Zé Gustavo, músico, escritor e revisor. Eu ia até colocar uma música aqui, mas hoje eu estou achando melhor eu não mexer em mais nada, porque a tecnologia hoje está me pegando aqui no dia 13 de agosto de 2020. Não é sexta-feira, é quinta. E não é sexta-feira, é quinta, mas eu convido todos a participar. E na próxima quinta, Cuca, vamos separar as fotos da semana, trabalhar fotos da semana. O Cuca está ainda com o seu curso aberto lá, o Despertar do Olhar, né? Entre lá no Instagram do Cuca Jorge, né? Cuca Jorge. Cuca Jorge. Cuca Jorge, para saber. Homero, eu não coloquei aqui, mas para entrar em contato com você. Pode ser pelo link, é fácil, é bit.ly com Y/Despertar do Olhar, que é o Despertar do Olhar. Para informações sobre a nossa oficina. Eu acho que eu não tenho aqui, mas na próxima semana eu coloco esse link aí do Despertar do Olhar. E você, Mero? Pode ser lá pelo Facebook ou pelo Instagram, é só procurar o Massuto, MASSUTO, então estamos por lá, a gente atende as pessoas dentro do possível. Mas, né? E Rosa? Eu pelo Facebook, Roberto, pode ser? Como? Pelo Facebook, pode ser? Pelo Facebook. É visto por... Vista de um ponto. Vista de um ponto. Vista de um ponto, RM. RM, isso. Rosa Martins. Tá? Vista de um ponto, Rosa Martins. É isso aí. Eu espero encontrá-los na próxima quinta-feira. Giro. O Mero trazendo mais informações sobre os mangás, os animes, a cultura pop. Cuca, eu vou entrar com o seu vídeo antes de você começar a falar. A hora que eu te apresentar da próxima vez, você me cobra. Se você quiser participar, é só me dar um toque. Né? Tem muito assunto interessante que você pode tocar aí para o público leigo mesmo. Né? Não, mas você tem muita coisa interessante a trazer para a gente. Você fica à vontade dentro da sua hora, da sua possibilidade. Tá bom? Pessoal, um beijo, um abraço e até a próxima quinta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Mero. Tchau. Tchau, tchauzinha. Tchau, Cuca. Tchau.